Inscreva-se no canal da Sol Barbosa. Arqueóloga, historiadora, escritora. Ative o sininho das notificações. youtube.com/Sol Barbosa. Curta, compartilhe. Muitas playlists sobre diversos assuntos e informações do Brasil e do mundo. Terremotos, vulcões, ciclones, tempestades, tempo, clima, alertas, asteroides, sistema solar, OVNIs, arqueologia, Reiki, canal da Sol Barbosa. Um jeito novo de saber. Olá, eu sou a Sol Barbosa e esse é o canal da Sol. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já vai deixando aí o seu like, compartilhando com todos os seus amigos e familiares. E se não é inscrito ainda no canal da Sol, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Hoje nós vamos falar aqui sobre a anomalia do Atlântico Sul. Muito preocupante esse assunto aqui, por isso nós estamos dando uma ênfase aqui a esse assunto no dia de hoje, por causa das tempestades geomagnéticas que estão assolando todo o planeta. Então saiba você o que é a anomalia magnética que fica sobre o sul do Brasil, o sul e o sudeste. A faixa da anomalia magnética do Atlântico Sul fica nas regiões sul e sudeste do Brasil e vai até a África. Exatamente. O significado da anomalia magnética do Atlântico Sul, a sigla é AMAS, ainda é um mistério para a ciência. Trata-se de uma espécie de defasagem na proteção magnética da Terra, localizada sobre o Atlântico Sul, mais especificamente nas regiões sul e sudeste do Brasil. A faixa se estende até o continente africano. Para tentar entender o fenômeno, especialistas estudam o campo magnético do planeta, que é gerado no núcleo de ferro líquido, superaquecido a pelo menos 3.000 quilômetros de profundidade. O campo magnético, uma espécie de escudo protetor contra a radiação cósmica e ventos solares, surge a partir das correntes elétricas na região, entre outros fatores. É a nossa magnetosfera, a nossa proteção natural da Terra. Os cientistas afirmam que esse campo magnético é muito dinâmico. Por variar a intensidade em força e direção, pode gerar efeitos, como a AMAS, que nós conhecemos então como a anomalia magnética do Atlântico Sul. De acordo com o astrônomo Silvino de Souza, do Observatório Astronômico de Brusque, Santa Catarina, o fenômeno AMAS é conhecido desde 1958. Ele explica que ela é resultado de uma falha no campo magnético da Terra, descoberta pelo físico James Van Allen. Nesta falha, nós também temos uma falha na camada de ozônio. Logo após a descoberta, a NASA resolveu sondar essa falha e foi lançado o satélite Explorer. Então foi confirmada a existência desse fenômeno. Inclusive, o astrônomo ressalta que entre Blumenau e Gaspar tem uma falha enorme no campo magnético. Não só no cinturão de Van Allen, no campo magnético da Terra, mas também a diminuição da camada de ozônio. Como o campo ali é mais fraco, ele acaba perturbando as partículas de ozônio. Durante o inverno, quando há entrada de massa de ar frio, que se choca com a massa de ar quente, vinda do Equador em direção ao Polo Sul, ocorre um desequilíbrio, a anomalia se intensifica. Acontece uma espécie de chacoalhação nessa região, na parte da atmosfera. Acaba que as partículas ficam mais agitadas e ocorrem essas turbulências, o que chamamos de anomalia. Mas isso é natural do nosso planeta e essa falha ocorre justamente aqui no sul e no sudeste do Brasil. Então, a anomalia tem uma altura de 20 até 23,5 mil quilômetros. A AMAS, essa anomalia, ainda é estudada e monitorada por agências espaciais como a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, e a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. E também aqui no Brasil, que lançou recentemente ao espaço um nanosatélite com essa missão, o NanoSat-C BR-2. Então, o doutor em física e pesquisador do Observatório Nacional, Marcel Nogueira, explica que as agências espaciais querem entender o fenômeno. Ele pode avariar os satélites que passam pela órbita da Terra. As agências espaciais têm interesse nessa anomalia porque
Como essa região tem um campo mais enfraquecido, as partículas do vento solar, das tempestades solares, tempestades geomagnéticas, entram nessa região com mais facilidade. O fluxo de partículas carregadas que passam por aquela área é muito mais intenso. Isso faz com que os satélites, quando passam por essa região, tenham, por vezes, ficarem em stand-by, desligar momentaneamente alguns componentes, para evitar a perda do satélite, senão o satélite torra. Esses equipamentos dos satélites podem queimar, torrar. A radiação, principalmente elétrons, nessa região é muito forte. Então, é de interesse das agências espaciais monitorar constantemente a evolução dessa anomalia, principalmente nessa faixa central. A ESA já alertou para o crescimento gradativo da AMAS entre 1970 e o ano passado, 2020. De acordo com o estudo publicado no ano passado, o campo magnético da Terra perdeu 9% de força nos últimos 200 anos. Isso é muita coisa. O maior impacto disso foi na região da anomalia, aqui, né, na região sul e sudeste. E os efeitos desse fenômeno, então, né? Além do funcionamento dos satélites, os especialistas alertam que com a baixa na retaguarda em um ponto específico do planeta, ficamos mais suscetíveis a tempestades geomagnéticas que podem afetar o nosso dia a dia, o dia tecnológico na Terra. Para todos os especialistas, entender essas particularidades pode orientar na precaução de blackouts. Um exemplo é o que ocorreu em Quebec, no Canadá, em 1989, quando milhões de habitantes ficaram sem energia elétrica e viveram transmissões. Quando milhões de habitantes ficaram sem energia elétrica e tiveram transmissões de rádio interrompidas. Se os especialistas estudam as tempestades, vão ter condições de melhorar o sistema de distribuição de energia elétrica, protegendo e evitar esses blackouts, né? Porque na vida que a gente tem hoje em dia, pessoal, tão dependente da tecnologia, qualquer tipo de apagão no sistema elétrico de qualquer país vai gerar um prejuízo de milhões ou até bilhões de dólares. É algo muito importante para a nossa vida tecnológica, nossa vida do dia a dia, né? E também tem a parte do que causam essas partículas. Um aumento significativo de terremotos, de erupções vulcânicas, também do aumento do volume das águas, dos mares, dos lagos. E nosso corpo também sofre muito com isso, né? Além do nanosatélite lançado ao espaço, em uma parceria com a Agência Espacial Russa, também há 2 observatórios magnéticos. Entre outras missões, eles estão focados em responder questionamentos sobre essa anomalia. São situados em Vassouras, no Rio de Janeiro, e Tatuoca, na região amazônica. Ambos fazem parte da rede global de observatórios magnéticos, o Intermagnet. Então, o que é a anomalia magnética do Atlântico Sul? A anomalia magnética do Atlântico Sul, a AMAS, é uma espécie de depressão ou achatamento nas linhas no campo magnético da Terra, acima de toda a América do Sul, mas é muito mais pronunciada no sul e no sudeste do Brasil. Sua causa é o desalinhamento entre o centro do campo magnético e o centro geográfico do planeta, deslocados entre si por cerca de 460 quilômetros no sentido sul-norte. E o que é o cinturão de Van Allen? Então, a anomalia magnética do Atlântico Sul foi descoberta em 1958 e não é fixa. O seu formato e dimensões sofrem alterações ao longo do tempo, principalmente devido ao deslocamento dos polos magnéticos aliado ao enfraquecimento do campo de modo global. Devido ao campo magnético ser mais fraco, as partículas vindas do cinturão de Van Allen se aproximam mais da alta atmosfera desta região, o que torna os níveis de radiação cósmica em grandes altitudes mais altos nessa zona. Os efeitos na superfície, eles não são muito fortes devido à magnetosfera que bloqueia a radiação. A AMAS afeta fortemente o satélite e outras espaçonaves que orbitam algumas centenas de quilômetros de altitude. Satélites que cruzam periodicamente a AMAS ficam expostos durante vários minutos à intensa dose de radiação e necessitam de proteção especial. A Estação Espacial Internacional, por exemplo, é dotada de um escudo especialmente desenvolvido
para bloquear as radiações. Um estudo que revelou que a AMAS está se deslocando cerca de 0,16 graus ao ano em sentido norte e 0,36 graus no sentido oeste, e atualmente é mais intensa acima do estado de São Paulo, também dos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, também nos países no Paraguai, no Uruguai e norte da Argentina. E um estudo mais profundo também mostrou uma variação sazonal na média. A AMAS é mais intensa nos meses de fevereiro e entre setembro e outubro. Um desses máximos coincide com o equinócio, mas os outros não é isso, não é perfeitamente compreendido pelos autores da pesquisa. O ciclo solar influi no padrão e intensidade da AMAS e revela uma anticorrelação com as manchas solares. Durante os anos de alta atividade, sem emissões de matéria coronal, a intensidade da radiação que atinge os satélites é mais baixa que nos períodos de baixa atividade. Então, nós estamos vivendo agora um momento em que estamos aí, recebendo muita ejeção de massa coronal do Sol, intensas tempestades geomagnéticas na classe C, na classe M, só falta acontecer na classe X, né? E então os ventos solares estão muito intensos também. Então isso quer dizer que nós vamos receber muita quantidade aí dessas partículas atravessando a atmosfera e chegando então ao planeta, principalmente nessas zonas, então. Então, os estudos revelaram que existem mudanças importantes no campo magnético da Terra, inclusive uma mudança do eixo, né, Polo Sul para o Polo Norte para o Polo Sul. Então, isso já está acontecendo. E também é possível que haja uma dispersão da AMAS e o possível enfraquecimento sobre o Brasil. Ela possa se dividir em dois. É claro que essa anomalia é monitorada pela NASA, pela ESA, aqui no Brasil também, em outros países. Isso não significa o apocalipse que está acontecendo, mas não deixa de ser um problema preocupante devido às grandes tempestades geomagnéticas que estão acontecendo praticamente todos os dias, né? Então, o campo magnético, ele é basicamente, uma das características da Terra mais importantes para a possibilidade da existência de vida. O campo magnético barra grande parte dessas ondas eletromagnéticas, que em excesso podem ser muito prejudiciais para os seres humanos, para todo o planeta Terra, para a nossa tecnologia, É isso que Marte só tem 1%, ou menos até da densidade da atmosfera terrestre. O seu campo magnético já se foi, não existe mais. O campo magnético, então, é formado com a movimentação do ferro e níquel dentro da Terra. Marte é quase dormente nesse quesito. E seu quase insignificante campo magnético é gerado pelas interações dos próprios ventos solares. Então, uma das maiores preocupações com relação aos ventos solares é sobre a tecnologia. Os equipamentos eletrônicos poderiam ser destruídos no caso de uma tempestade solar muito forte, e os satélites seriam os mais afetados, E eles são afetados já, Inclusive, eles monitoram as tempestades solares por isso, Então, a NASA está muito atenta, a ESA, e todos aí estão muito atentos, Não querem criar pânico, Esse enfraquecimento, ele é um problema gravíssimo e preocupante, É muito preocupante mesmo. Estamos de olho, estamos monitorando, E a inversão magnética, a perturbação, ela a AMAS parece que está se dividindo em duas bolhas. Um estudo recente percebeu que isso pode ser os primeiros sinais de um fenômeno recorrente, a inversão magnética, Eu já falei sobre isso aqui em vídeo. A inversão magnética ocorre quando os polos magnéticos se invertem ao ponto de o sul ficar onde hoje é o norte magnético. E já estamos vendo essa mudança lentamente. Entretanto, essa anomalia pode significar uma mudança mais rápida do que esperamos, gerando diversas instabilidades no campo magnético e causando isso que está causando hoje aí no planeta, que nós vemos calor extremo no hemisfério norte, frio extremo no hemisfério sul, mudando totalmente aí, os paradigmas, a compreensão aí dos cientistas
tendo então esses ventos fortíssimos, tufões, super tufões, esses terremotos aí anômalos, né? E agora está aí lá no Cumbre Vieja, lá em La Palma, aconteceram já mais de 1.600 terremotos, né? Agora também aqui no sul, isso é ao norte do Atlântico, no sul do Atlântico, aqui nas Ilhas Sanduíche do Sul, acontecendo, né? Essa quantidade já são mais de 800 terremotos ocorridos ali na Ilha Sanduíche do Sul. O que está para acontecer? O que mais irá acontecer? Gostou do vídeo? Então já deixa o seu like, compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Se não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Um abraço em cada um e em cada uma. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Fiquem com Deus. Namastê.